Rafinha, bom dia, Bom Tardelli. Seja bem-vindo ao dia! café. Bom dia! I'm back! Bom dia, CNNs! Bom dia, Mafê! Mafê, gripadinha? Eu eternamente. Nem é uma gripe, é uma alergia. É o meu nariz que parece um chafariz. Ai, Ah, meu nariz. Por isso que eu vou. Ai, estou meu nariz. aqui! I'm free! Ah, Solto, livre! Ai, free, que maravilha! Como diria a Mafê, todo faceiro para entrar no todo WCN. parceiro. Tadeu, eu queria, inclusive, começar a nossa conversa assim, que você fizesse o balanço da sua participação na CNN. Né? Você fez fazer um contraponto lá muito importante, acho que por isso, inclusive, que deve ter tirado de lá. Eu quero saber, foi uma boa experiência, apesar de Foi dificuldades, foi uma boa. uma excelente experiência, cara. Espetacular experiência. Por uma coisa, eu saí da bolha. A bolha que a gente vive, eu pude sair dessa bolha e pude perceber que existem várias direitas, né? Como existem várias esquerdas. Mas a direita que a gente fala assim, mas será possível que eles acreditam nisso? Sim, Leandro, eles acreditam no que eles dizem. O que é absolutamente maluco, porque você não tem uma... Mas não, esses caras são os gozadores. Não são, não, velho. Eles são pessoas que estão absolutamente seguras de tudo aquilo que eles estão dizendo. Eles acreditam naquilo. O pessoal do Partido Novo, principalmente os mais jovens do Partido Novo, né, acreditam nesse neoliberalismo maluco, insano, insensato, inumano, injusto. Outros não. Outros você percebe que são pessoas que foram vencidas pelo tempo, né? Foram vencidas pela própria amargura. Mas uma pessoa... Ontem, inclusive, eu estava fazendo uma palestra na faculdade, eu estava dizendo isso. É incrível, rapaz, você ouvir uma pessoa de 30 e poucos anos dizendo-se conservadora. Isso, Leandro, eu vou te falar, é desconcertante. Se você acha que você tem a resposta a esse contraponto, você não tem. Porque eu fico pensando assim, se ele aos 35 é conservador, aos 65 ele será o quê? Esse conservadorismo, e digo mais, é um pessoal que está militando, é um pessoal que está andando, eles não estão parados, eles estão mobilizados. E vem para a eleição de 2026 com força que a gente não supõe, mas eles vêm. Eles vêm. Uma pessoa que me surpreendeu positivamente até, foi a Janaína Pascoal. Eu esperava, quando eu comecei a ter contato com ela assim, eu esperava uma pessoa profundamente desagradável. Não é, uma mulher educada, afável, delicada, afetuosa, né? Mas que acredita naquelas coisas que ela diz com fervor religioso. Ela crê em tudo que ela fala. Ela não é absolutamente... Ela não é... A Carla Zambelli, ela acredita no que ela diz. O que torna tudo muito pior, porque você não está trabalhando com farsantes, você está trabalhando com pessoas sinceras, com pessoas ideologicamente sinceras, o que torna tudo muito mais difícil até da gente entender. Mas, por exemplo, no episódio de Santos, lá do Guarujá, a Janaína Pascoal chegou a dizer o seguinte: olha, se metade dessas notícias forem verdadeiras, nós estamos diante de uma tragédia. Ela conseguiu ter uma empatia que outros não tiveram. É interessante observar que a experiência que ela teve na Assembleia Legislativa foi muito interessante para ela.
é uma pessoa assim dedicadíssima, pontual, nunca se atrasou, tudo que ela fazia, ela distribuía para a gente. Certo? Olha, é surpreendente, a natureza humana é muito surpreendente. Né? Isso Freud já nos provou, isso com muito mais genialidade. Mas o que mais me surpreendeu foi ver pessoas jovens conservadoras. Eu, até então, Leandro, não havia conhecido jovens conservadores. O que eu acho que é uma contradição, o que eu achava que era uma contradição em termos, um jovem ser conservador, não é verdade. Hoje nós somos muito mais, não posso dizer, libertários do que eles. Porque, assim, você tem que separar as pautas. A pauta de costume, certo? Tirando esses beócios bolsonaristas, pessoal pentecostal maluco, essa pauta está mais ou menos disseminada. Ela se viralizou. Agora, eu falo da pauta econômica. Por exemplo, olha, o Luz para Todos vai gastar 2,6 bilhões de reais. Foi a manchete de hoje, acredito que da Folha de São Paulo, se eu não estiver enganado. Qual é a opinião dessa direita neoliberal? Quem vai pagar essa conta se não tiver de onde sair não pode ter luz para todos. Olha, eles não imaginam o Estado como um prestador de serviço, eles imaginam o Estado como uma lojinha. Que eles vão administrar como se fosse uma loja. Não é um prestador. Nenhum Estado no mundo hoje deixa de ser deficitário. Você precisa gastar em algumas coisas. Isso eles não admitem. E essa inadmissibilidade desses gastos, desses investimentos em relação principalmente às pessoas mais vulneráveis, para eles é um problema insuperável. Ou melhor, não é problema. Se não tem de onde tirar, se não tem a fonte, uma fonte fértil de onde se tirar, então não tem o serviço. Mas e as pessoas que ficaram sem? Lamento por elas. Certo? Não é. A impressão que dá é que a ideia de nação é uma ideia muito sectária. Uma outra coisa que eu percebi, a sociedade pagadora de impostos. Ninguém paga mais imposto do que as classes mais vulneráveis. Ninguém. Certo? Quem ganha salário mínimo deve pagar 70% do que ganha nos impostos indiretos. Luz, combustível, comida. Isso é absolutamente invisível para eles. Certo? É engraçado, é interessante. Foi uma experiência muito rica, porque eu pude conhecer o lado da Lua que a gente não vê. Certo? E ele é muito louco.